As cartas de Paulo são gigantescas. Se a gente olha no Novo Testamento, parece pequeno, mas o conteúdo, aquilo que Paulo trata nas suas cartas, é de uma profundidade, de uma vastidão tão grande, que parece o rio Amazonas, da nascente até o momento em que ele deságua no mar. É muito grande. Então nós selecionamos aqui um trecho, um pequeno trecho, de um capítulo da carta aos Gálatas. O capítulo 5 da carta aos Gálatas, da metade para frente, em que Paulo trata das obras da carne e do fruto do Espírito. Eu estou enfatizando porque obras está no plural, fruto está no singular. Isso tem uma razão de ser. Por que nós escolhemos esse tema? Porque esse tema toca num fundamento do pensamento paulino, do pensamento de Paulo. Há alguns alicerces do raciocínio de Paulo que, se nós não compreendermos, fica difícil entender o conjunto da sua obra. E um desses alicerces é o conceito de carne e o conceito de espírito. A partir do momento que nós entendermos o sentido que Paulo dá a esses conceitos, e como que nós descobrimos isso? Examinando todos os textos em que Paulo fez referência a essas palavras, carne e espírito. Então, essa é a nossa tarefa, é o nosso dever de casa para essa manhã de sábado. Sondarmos, aprendermos com esse vaso escolhido, esse conceito profundo de carne e de espírito. É preciso deixar bem claro que Paulo era um doutor da lei. Na verdade, não um simples doutor da lei, mas uma das mentes mais brilhantes que o judaísmo do primeiro século produziu. E o brilho de alguém, o desenvolvimento de alguém em qualquer área, tem muito a ver com os seus formadores. Nós podemos observar isso, por exemplo, na música. Um grande concertista, um grande instrumentista, ele não se forma sozinho. Geralmente, na maioria esmagadora dos casos, em algum momento da sua formação, esse instrumentista ou concertista entra em contato com alguém renomado na sua área. E a partir do momento em que ele aprende, em que ele tem contato com esse alguém, a experiência é transmitida. Existe algo no conhecimento que você não consegue colocar em livro, você não consegue colocar no papel, que é a sutileza da experiência. Eu vou dar um exemplo. Eu estou com um problema hoje, eu queria que vocês me ajudassem. Eu estou levando um filhote para Belo Horizonte. Já prepararam o isopor, a Cláudia, é um filhote inteiro. É uma porção. Eu nunca preparei um filhote na minha vida. A minha esposa Priscila também não. Eu tenho certeza que não basta entrar no Google e ler uma receita para preparar um filhote. Vocês concordam? Porque tem uma sutileza, tem detalhes no preparo que só podem ser transmitidos no contato
com alguém que já preparou muitos filhotes, não é? Em qualquer ramo do saber, em especial os saberes do Espírito, é a mesma coisa. Nós precisamos de alguém que transmita a sua experiência. E Paulo conviveu com uma geração de sábios. Gamaliel era neto de Hilel, o maior sábio do judaísmo. O maior sábio. Pode ter sábios próximos de Hilel, como Rabi Akiva, Rabi Ismael e outros. Mas maior do que Hilel, igual a Hilel, talvez Shammai, maior não teve. Então, Hilel e o seu neto Gamaliel foram os orientadores. Hilel já havia desencarnado ao tempo de Paulo, mas ficava a tradição da família, a tradição oral. Então, Paulo aprendeu as Escrituras, Paulo aprendeu os textos bíblicos, aprendeu a interpretar, aprendeu a extrair o espírito da letra, porque a letra está disponível para todo mundo, não é? Alguém poderá me dizer assim: Haroldo, não tem problema, para preparar um filhote é só ter o filhote de tempero, não é? Então, a letra estava lá, a questão é como interpretar e extrair o sentido. E ele então contou com esses sábios, e por muitos anos o jovem, ele convivia com o mestre da Torá a partir dos 13 anos de idade. Quando Saulo, ele era Saulo ainda, tem contato com a mensagem de Jesus, ele já tinha 35. Então foram 20 anos, mais de 20 anos de contato permanente com Gamaliel. Ele realmente sabe o que ele está falando. E nós não podemos ler Paulo ingenuamente. Por trás de cada palavra de Paulo existem centenas de anos de conhecimento de Velho Testamento. É importante a gente ter noção disso, porque senão a gente chega e faz papel de bobo. Porque imagina que Paulo está falando algo assim que não tenha uma conexão, uma profunda raiz com o Velho Testamento. Eu estou enfatizando isso porque isso ocorre aqui nos conceitos de obras da carne e fruto do Espírito. Nós vamos ver que esses conceitos foram trabalhados ao longo de séculos da primeira revelação. Então, compreendido isso, vamos passar para um outro elemento. Nós costumamos cometer um equívoco que é grave, é muito grave. Eu, particularmente, depois de 35 anos estudando o Novo Testamento e Velho Testamento, eu acho que esse é o principal equívoco do espírita. O espírita acha que Velho Testamento são os livros que ele tem na Bíblia dele, que está empoeirada, guardada lá, que ele nunca leu, nunca abriu. Alguns têm ela até aberta na sala, não é? Fica lá enfeitando, tá? De vez em quando passa vamos tirar a poeira aqui, não é? Não é? O pernilongo lê. Aí a pessoa acha que o Velho Testamento é aquilo. E pior, tem uns que acham que Velho Testamento é Moisés.
Velho Testamento é Moisés. Ou o trabalho que Moisés produziu. Então a primeira coisa aqui, nós vamos ter um choque de realidade. Um choque de realidade. Eu vou te jogar no Rio Amazonas. Você tem uma experiência com o rio. Você vai ter que nadar de volta para a margem. O Velho Testamento é um conjunto de vidas de centenas de missionários que encarnaram no mundo para transmitir a ideia de que há apenas um Deus. Centenas de missionários ao longo de 20 séculos. Então, Macapá está completando 262 anos. 262 anos. Então, há 262 anos, estão nascendo pessoas aqui e estão assumindo a prefeitura, e estão cuidando da cidade, e estão construindo. Então, Macapá não é fruto de uma pessoa. Macapá não é fruto de um livro. Macapá é resultado de centenas de vidas ao longo de 262 anos. Deu para entender? Ou alguém ainda está com alguma dúvida? Então, a mensagem do Velho Testamento é fruto de uma encarnação inteira de Abraão, de Sara, de Isaac, de Jacó, dos filhos do José. E eu estou citando só os mais famosos. Davi, Natã, o profeta, profetas que são citados assim. Isaías, Jeremias, Oséias, Joel, Zacarias. Perceberam? Jó, Jonas, fora as mulheres, Esther, Ruth. E eu só estou citando os globais. Só os globais. Não é? Só os globais. Porque eu falo assim, Jeremias, nossa, Jeremias. E a mãe do Jeremias? Ou vocês acham que o Jeremias não tinha mãe? E a mãe do Jeremias? Como é que o Jeremias ia cumprir a missão espiritual dele se ele não tivesse mãe? Não é? Aí todo mundo, mas o profeta tal. E a esposa dele, que aguentava o profeta? Tem coisa mais chata do que um profeta? Lá a esposa, cozinha. Tá? Meu bem, vem comer a janta, não posso, tem um compromisso na federação. Tem uma campanha a favor da vida. Está lá o profeta trabalhando e a esposa jantando sozinha. E a esposa? Então, quando você abrir a sua Bíblia, a Bíblia tem um início, viu gente? Tem um início, você abre assim, ó. É o início dela. Aí tem um primeiro livro, chama Gênesis. E o último é Zacarias. São 64 livros. Quando você abrir, ao todo, né? 64 ao todo na Bíblia. Mas quando você abrir aqueles livros todos ali, pensa em 2000 anos e centenas de vidas para que aquilo ali chegasse até você. É isso. O Novo Testamento também. O Novo Testamento também. Então, a primeira coisa que nós precisamos reformular
imediatamente no movimento espírita a nossa visão de Bíblia. Bíblia é um relato resumido da vida de muitos missionários. Ok? Da mesma maneira que Atos dos Apóstolos está narrando um pedacinho da vida de Simão Pedro. Porque é o seguinte, todo mundo fala, Simão Pedro, o barco, negou. Tá? E a sogra do Simão Pedro que aturou ele? A sogra foi curada por Jesus. Se ela foi curada por Jesus, é porque era uma boa sogra. Não é? Uma boa sogra. Foi curada. Alguém aqui sabe a história da sogra de Pedro? Hã? Qual que era o nome do marido da sogra de Pedro? Hã? Alguém sabe? Ninguém? Nem eu, não tem. Não tem. Mas como é que a mulher do Pedro nasceu se não tinha um marido da sogra? Perceberam, gente? Então, às vezes nós fazemos uma leitura infantil da Bíblia, porque você descola a Bíblia da vida. Não é? Todo mundo fala de Judas, não é? Judas? Alguém não conhece o Judas? Judas, o apóstolo, traiu Jesus, não é? Qual que é o nome da mãe de Judas? Gente, Judas tem mãe, vocês sabem disso, né? Hã? O nome da mãe de Judas? Ele tem mãe. Tem mãe. Alguém aqui sabe o que essa mãe sentiu quando o filho dela suicidou? Isso é Novo Testamento, não é? Bom, então é hora da gente colocar os pés no chão, começar a interpretar o texto bíblico, mas trazer as vidas que construíram esse texto, para que a nossa interpretação não seja uma interpretação alienada da realidade. Não é? Alienada da realidade. Portanto, a gente trazer vida. O Velho Testamento é esse conjunto de missões espirituais que se encadeiam. E isso é importante para a gente entender o próprio Espiritismo, que também está sendo construído por um conjunto de vidas que estão sucedendo umas nas outras. A vida do Leon Denis, a vida do Gabriel Delane, a vida de Allan Kardec, a vida das médiuns, a vida de Amélie, aí depois vem a outra geração aqui no Brasil, e assim as vidas vão se encadeando e formando uma tradição que chega até nós e que nos permite usufruir do conteúdo espiritual da revelação, que não está só no livro, Então esse era um ponto que eu gostaria de frisar bastante. Feitas essas considerações, vamos direto ao ponto, direto ao conceito. Quem escreveu os textos do Velho Testamento e do Novo Testamento são pessoas comuns, no sentido da vida cotidiana delas. São ribeirinhos do rio Amazonas. Então, se você vier
com muita viagem intelectual para interpretar a Bíblia, você vai se dar mal. Porque isso aqui foi escrito por quem estava com a mão na terra. Então, a mensagem do Velho Testamento, basta você olhar. Basta você olhar. Olhar para a vida. Olhar para a realidade. E o que eles perceberam? Perceberam o seguinte: você recebe um cachorrinho na sua casa, filhotinho. Não é o peixe, não, é o cachorrinho. Com o tempo, ele vai envelhecendo, não vai? Vai envelhecendo. Aí vai ficando cego, vai tendo tantos problemas. É assim. É o ciclo da vida biológica do animalzinho. Daqui um tempo, que varia de 10, 12, 14 anos, 15. O que acontece? Chega um dia, você entra em casa e está lá só o corpinho do bichinho. Aí você observa o corpo, a carne. Então, observando tudo que é vivo na natureza, que conclusão que você chega? Que tudo que é biológico é perecível. Então, os autores bíblicos cunharam uma frase que está em Provérbios, que é maravilhosa. A carne é como a flor. Não é que é a flor? Aniversário de casamento, você compra um buquê, 6 botões de rosa, tão lindos. Entrega para a esposa, ela fica feliz. Primeiro dia, tudo bem. Segundo dia, um mês depois, onde está a beleza dos botões de rosa? Murchou. Então isso levará o autor bíblico a dizer: a carne é como a flor do campo. É como a flor do campo. À medida que o tempo passa por nós, ele murcha a nossa carne. Está murchando. Não é assim? Perecível. Esse é o conceito. O conceito de que uma parte do ser humano morre a cada dia, mas uma outra parte se mantém viva, e quanto mais o tempo passa, melhor essa parte fica. Não é? Não é assim? Então você conversa com alguém que já tem, né? Eu fui matricular num curso, né? E aí sentei, a moça perguntou assim: olha, moça delicada, ela falou assim: tem bolsa para aluno experiente. Falei: é? Olha que delicadeza, experiente, né?
qual o requisito que eu tenho que preencher para ser considerado experiente? Não, tem que ter acima de 45. Nossa, por pouco. Experiente, não é? Mas é uma questão de visão, não é? Porque se você está olhando para dentro da pessoa, quanto mais o tempo passa, na maioria das vezes, com algumas exceções, mais experiente a gente fica. Não é? Mas se você olha para fora, quanto mais o tempo passa, pensa num maracujá. Lisinho, com o tempo, você entendeu? Então, é isso. Essa é a visão dos autores bíblicos a respeito da natureza humana. Então, eu procuro alguém experiente, que tem muitos anos de estrada, porque essa pessoa, via de regra, ela acumula experiência e sabedoria, porque ela já passou por inúmeras situações que você não enfrentou ainda, e portanto ela sabe. Ela sabe lidar com aquilo. Isso é imponderável, eu não consigo ver. Isso não se vê com os olhos. Não tem como eu olhar para uma pessoa e falar: ah não, esse é experiente, esse é sábio. Tem jeito? Não tem. Não é? Mas o aspecto exterior, esse tem jeito. Esse tem jeito. Então eu olho e falo assim: criança, adolescente, adulto, aluno experiente, melhor idade, ótima idade, idade de voltar, não é? Voltar para a pátria espiritual, não é? Você vai olhando externo. Então, o homem, o Paulo irá dizer a respeito de si mesmo. Olha que lindo. Olha que lindo. E aqui preciso fazer uma contextualização. Quando ele chega em Atenas, em função dos inúmeros naufrágios, em função dos inúmeros açoites, em função das intempéries, das doenças, de dormir ao relento, de ser castigado, de se alimentar mal, de não ter onde dormir, de não ter um lar, em função disso, Paulo parecia, diz Emmanuel, uma asceta. A asceta é um faquir. Ele era magro, cheio de cicatrizes no rosto, no corpo, vestindo trapos. Quando ele chega e olharam para ele parecia um mendigo da rua. E aí chega, não é? Uma pessoa influente da sociedade ateniense, com aquele homem, ele fala assim: será que está dando comida, está tratando esse mendigo? Ele fala: não, esse homem aqui tem uma mensagem para trazer. Era desconcertante. Até que ele abriu a boca. Quando ele começou a falar, aí, imediatamente a plateia começou a emanar um respeito àquela figura. Percebe? Então, talvez, penso eu, chocado, porque ele saiu muito triste de Atenas. Ele irá escrever assim:
Enquanto o homem exterior se corrompe a cada dia, o homem interior se renova. Enquanto o homem exterior vai se corrompendo, o homem interior se renova. Por quê? Porque ele se sentia novo, ele se sentia cada vez mais sábio, cada vez mais profundo, cada vez mais integrado no amor de Jesus, cada vez mais conhecedor do pensamento do Cristo, cada vez com mais experiência na bagagem e cada vez mais maracujá de gaveta. Murchando, murchando, como uma vela que de tanto iluminar se apaga. De tanto iluminar se apaga. Percebemos isso. Último ponto para a gente entender carne e espírito. Dizem os moradores de Macapá que nas regiões próximas da capital, às margens do rio Amazonas, vivia um senhor muito dócil, sábio, ponderado e extremamente sereno. Ele apreciava o nascer do sol, o pôr do sol, os humores do rio, que às vezes está de ressaca, produz onda, até parece mar, e às vezes seca, parecendo que se afastou, que está se recuperando de alguma dor de cabeça. Ele apreciava cada elemento da natureza, estava em profunda comunhão com a natureza, em profunda comunhão com os ritmos da vida, mas esse senhor, dócil e sábio, tinha um desafio dentro de casa, e não era a esposa. Ele criava uma onça. Criava uma onça. Há muitos anos. Essa onça cresceu com ele. E era uma onça temperamental. Todos os dias ele tinha que alimentar essa onça umas 5 vezes por dia. E ai dele se não alimentasse essa onça. Às vezes essa onça estava no cio, Deus me livre. Deus me livre controlar uma onça no cio. Tinha dias que essa onça amanhecia nervosa, violenta, agressiva, e ele tinha que domar a onça. Noutros dias, essa onça amanhecia esparramada, não queria nem levantar, mal queria se alimentar. Com algumas pessoas ela era dócil, com outras, se deixasse, ela atacava. E embora aquele ribeirinho fosse uma pessoa profundamente dócil e ponderada, cuidar daquela onça consumia 90% da sua energia diária. A onça tirava dele 90% da sua energia. Sobrava só 10%. 10% do tempo e 10% da energia para ele contemplar o nascer do sol, o pôr do sol, o rio,
os peixes, a mata, a beleza do céu. Esse ribeirinho é você. Sou eu. A onça? A onça é seu corpo. A onça é seu corpo. 90% da tua energia você gasta com essa onça. Essa onça me deu tanto trabalho hoje de manhã. Ela não queria levantar. Levantou à força. Eu tive que dar banho nela. Tive que dar comida para ela. Tapioca, exigente. Exigente essa onça. Tapioca, ovo, bolo de tapioca. Ela tem bom gosto. Café. Depois tive que escovar dente por dente dessa onça. Passar pelo... e trazê-la para cá. Agora ela está calma. Mas quando estiver chegando perto de meio-dia, essa onça sabe que está em Macapá. E ela vai querer atacar um filhote. Você entendeu? A onça é a carne, o ribeirinho é o espírito. Na verdade, 90% do medo que você sente, 90% do medo que você sente é resultado do fato de você estar encarnado. Haroldo, eu não entendi. Então eu vou te dar um exemplo. Está aqui os espíritos volitando. Eles estão volitando. Espírito que volita tem medo de cair? Tem medo de cair? Você tem? Tem. Você tem. Por quê? Por causa da onça. Por causa da onça. Não é? Outro problema da onça, ela tem fome, toda hora tem fome, tem que alimentar ela. Farinha pouca, meu pirão primeiro. 90% do seu egoísmo é por causa da sua onça. – 90% do seu egoísmo é fruto não, é resultado da tua onça. E eu vou parar por aqui, porque se eu começar a aprofundar nessa onça, essas onças vão me morder. Medo, ciúme, tristeza, depressão, angústia, solidão. Grande parte de tudo isso é a sua onça. Essa onça, nas cartas de Paulo, tem nome. O nome dela é carne. Pô, mas carne? Tá bom. O nome dela é grego, sarx. Tá mais bonito, né? Sarx. Esse é o nome grego dela. Essa é a onça. E o ribeirinho, dono da onça, o nome dele é pneuma. Espírito. Ah, mas não gostei desse nome. Pode dar outro. Felipe. Pode dar o nome que você quiser.
É você. Então eu vou ler aqui. Toda vez que eu falar carne, você vai pensar na onça. Toda vez que eu falar espírito, você vai pensar no ribeirinho. Combinado? Então, carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 em diante. Vou ler o versículo 16. Digo, porém, abre aspas, Paulo, andai no Espírito. Andai, todo mundo sabe, não é? Você encontra a pessoa, e aí fulano, como anda você? Aí você responde assim, com as duas pernas, é isso que você responde? Claro que não. Como anda você? Vou bem, não é? Então andar aqui é comportar, se comportar. Então Paulo está dizendo assim, se comporta segundo a onça. O ribeirinho. Andai no Espírito e jamais levareis a cabo o desejo da carne. Andai no Espírito e jamais você levará a cabo o desejo da onça, porque o desejo da onça... Qual que é o desejo da onça? Qual que é o desejo da onça? Você está na fila para entrar no avião. Compromisso, o avião está atrasado 2 horas. Você está 1h30 na fila. Aí chega a pessoa, porque tem pessoas que têm um problema oftalmológico, não é miopia, nem astigmatismo, não. Ela não enxerga fila. Vocês já viram pessoa assim? Ela não enxerga fila. Ela não enxerga. Então ela chega nos lugares e ela vai para frente da fila. Porque é um problema. Se tiver algum médico aqui, depois ele explica para a gente, o oftalmologista. Ela não enxerga fila, né? Então você está ali 1h30, aí chega uma pessoa e entra na sua frente. Se você for deixar a onça agir, o que a onça faz? O que a onça faz? Tem um negócio aqui que chama jugular. A onça, ela pega aqui, ó. Não é? Então você vai andar segundo a onça? Mas a onça vai ficar quieta? A onça vai ficar quieta? Não. A onça vai aprontar um escândalo. E o que você vai fazer? Controlar a onça. Deu para entender esse primeiro versículo? Ou você quer que desenhe? A onça e o ribeirinho. Deu para entender? Então vamos. Ele vai explicar. Versículo 17. Nós estamos no capítulo 5 da carta aos Gálatas. Essa já é a minha tradução. Então, Macapá está tendo em primeira mão a tradução das cartas de Paulo. Mas não posso passar. Tá bom? Pois a carne deseja contra o espírito. Não fica sofisticando, não. O desejo da onça é o mesmo do ribeirinho? Não. Então a pessoa entrou na frente da sua fila, o que o ribeirinho faz? Porque ele é sereno. O espírito, ele é sereno. Tranquilo. Não é? O que o espírito quer fazer? O espírito quer dar um toque. Ô fulano, a fila começa lá atrás, depois daquela 234 pessoas depois. Começa lá. Mas a onça deseja o quê?
arrancar 2 pernas, para a pessoa nunca mais entrar numa fila. Não é isso? Então, a carne deseja o contrário do espírito. É contra. E o espírito contra a carne. Então, um quer avançar, o outro quer conversar. Ok? Só que você está com a onça aí. Está com a onça. Então vamos. Portanto, essas coisas se opõem umas às outras. Então, a onça tem medo de passar fome. A onça tem medo de passar sede. A onça tem medo de não ter abrigo. A onça tem medo de ficar doente, de morrer. A onça tem medo de ficar sozinha. A onça não quer dividir o que é dela com ninguém. A onça quer mandar no pedaço. Ela quer poder. Poder, cargo, autoridade. Não é? Você já encontrou alguém assim? Você fala, você sabe com quem que você está falando? Eu falo, sei, com a onça. Não é? Sabe com quem que você está falando? Sei, com a onça. Não é? Por quê? Porque a onça precisa se sobrepor, ela precisa lutar, ela precisa se impor, ela precisa conquistar território, porque ela precisa caçar. Não é? Então, quando a esposa liga, você pergunta assim, alô? Oi, bem, quem é? Sou eu, amor? Não, o ribeirinho ou a onça? Pergunta antes, senão você vai ter problema. Versículo 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Que lei? Lei de reprodução, lei de conservação, as leis que regem o mundo biológico. Se você é guiado pelo ribeirinho, você vai ter que aprender a domar essa onça. Evidentes são as obras da carne. Obras. Então aqui Paulo vai trabalhar uma diferença aqui. Obras no plural, e fruto. Então, respondam, por favor. Alguém aqui já viu um pé de guardanapo? Tá, uma árvore, aí você lá vai, colhe o guardanapo. Tem? Não tem. Pé de microfone. Falou, agora já está maduro, deixa eu colher o microfone. Já vem com a pilha. Isso são obras. Obras são artefatos do ser humano na terra.
obras, são resultado do trabalho da inteligência e da atuação da onça. Por que você acha que ali, às margens do Rio Amazonas, tem um barco? Porque a onça detesta morrer afogada. E o que a onça fez? O que ela fez? Construiu um barco. Aqui, eu estou vendo ali, ó, tem uma parte vermelha, tem uma série de indicativos aqui, ali, ó, o extintor de incêndio, as indicações, saídas de emergência. Por quê? Porque a onça detesta morrer queimada. Essas são as obras da carne. Agora, você já viu o pé de cupuaçu? Foi alguém que construiu o cupuaçu? Foi alguma onça? Alguém criou o cupuaçu? Ah, não, eu criei. Criei o cupuaçu. Não. É o fruto. O fruto do Espírito, quando Paulo diz o fruto do Espírito, ele está querendo chegar no maior de todos eles. Deus. Deus. O fruto do Espírito. O fruto do Espírito é aquilo que naturalmente emana do Espírito. As obras são resultado do trabalho, da manipulação do fruto. Então, o fruto é o cupuaçu. Agora, o bombom de cupuaçu, o suco do cupuaçu, o açaí com a farinha e o açúcar, o açaí com camarão abafadinho. Isso é o quê? É o resultado da atuação do ser humano sobre o fruto. Ele recebe o fruto e ele manipula, ele molda, ele age, ele gera obras. Mas por que ele faz isso? Porque ele precisa sobreviver, porque ele precisa preservar a espécie, porque ele precisa se proteger, porque ele precisa reproduzir, porque ele precisa tirar um cochilo, porque ele precisa sentir conforto, porque ele precisa sentir segurança, porque ele precisa se sentir protegido. Deu para entender? Deu para entender? Né? E o Espírito? O Espírito precisa disso, gente. O Espírito não precisa. Eu me lembro, lá no interior de Minas, isso, 1940 e poucos, o Espiritismo estava recente, o pessoal não conhecia direito, né? Não tinha aquela formação. Então teve um capitão da polícia lá no interior de Minas, tinha assim 6 meses que ele era espírita. Terra de cego, quem tem um olho é rei. E ele foi ser dialogador dos espíritos. Foi dialogar com os espíritos na reunião mediúnica. E chegou na reunião mediúnica lá, o espírito insultou ele deu voz de prisão para o espírito. Insultou. Por que eu vou te perseguir? Ele falou, você está preso, está preso, está preso. Chamou.
não sei, você já tentou algemar um espírito? Hã? Já tentou? Tem jeito. Não tem como. A onça tem. A onça tem. A onça fica presa. A onça pode se machucar. A onça pode ser ferida. Por isso que ela é tão arisca. Você começou a encurralar. Já encurralou onça? Alguém aqui já encurralou onça? Alguém aqui já cutucou onça com vara curta? Está cheio de espírito aqui querendo contar. Desencarnaram inclusive no ato. Você não cutuca a onça com a vara curta, não é? Então, evidentes são as obras da onça. Quais sejam? 2 pontos. Agora eu vou falar. Quais são? Só que aqui, eu preciso só fazer uma parte. Infelizmente, nós tivemos 2000 anos de deturpação da mensagem cristã. A mensagem cristã foi deturpada para manipular as pessoas, para manter as pessoas na ignorância. A mensagem cristã foi utilizada para manter poder, ou seja, a mensagem cristã foi mordida pela onça. Então eu vou precisar depurar aqui os conceitos, porque senão você vai ficar com aqueles conceitos deturpados. Então eu vou dizer a palavra, a palavra traduzida, que está em grego, e eu vou dizer o significado da palavra original. Eu vou falar a palavra e vou dizer o significado dela. Ok? Para eliminar a deturpação da onça. As obras da carne, da onça, primeira, fornicação. Uma palavra complicada. Dicionário grego Legrand Bailly. Na minha opinião, o maior dicionário grego que existe no mundo. Dicionário clássico da língua grega, francês, grego, Legrand Bailly. Fornicação são relações sexuais ilícitas, imoralidade sexual. Isso é coisa do ribeirinho ou da onça? Porque onça é onça. Imoralidade sexual é obra da onça. Mas eu queria que você pensasse uma coisa. Você tem uma onça. Então, se você não doma essa onça, a onça toma conta da sua vida sexual. Então, eu não quero ficar aqui condenando, falando em pecado. Não, para com isso. Cada um de nós aqui é um ribeirinho com a sua onça. Então, fornicação. Impureza. Impureza. Mas não é só impureza, agora já não é mais sexual. Então, ele falou a questão sexual, agora já não é mais. Impureza física, moral. Pessoa impura, mal intencionada. A má intenção, isso é coisa da onça. A onça. Porque o que a onça faz? O que a onça faz? Você já encontrou com a onça? Eu encontro todo dia com ela. Eu durmo, volto, encontro com ela. Quando você olha para uma onça, você está andando, tranquilo. Encontra uma onça. Gente, ela olha para você com um olhar tão doce. Aquela pele toda pintada. Aquela boca linda. Aqueles dentes brancos.
E ela olha assim para você e você quase tem um impulso de abraçar a onça. E ela sabe disso. Então ela faz igual o gato de bota do Shrek. Aquela carinha. A hora que você chega para passar a mão nela, o que ela faz? Come a sua mão. Porque ela é ardilosa. A onça é ardilosa. Ela deita, fica quietinho, olhando para você. Aí você passa, dá as costas para ela. Você só vai saber no mundo espiritual o que aconteceu. Não? Impureza é uma obra da onça. Devassidão. Mas aqui eu vou dar o sentido grego, que é aselgeia. A devassidão aqui não tem nada a ver com sexualidade, porque sexualidade já ficou lá atrás, é fornicação, ok? Porque tem gente que vai lendo nas cartas de Paulo, tudo é sexo. Eu só vê sexo. Fica parecendo que é esse programa da Multishow, não é? Aqui é outra coisa, aqui é perda do respeito ao outro e à opinião pública. Isso é que é devassidão. Perda do respeito à opinião pública e à opinião do outro. Libertinagem. Isso é o devasso. Às vezes não tem nada a ver com sexualidade. Não tem nada a ver. É aquela pessoa, está lá, vaga, azulzinha, está pintada, um azul celeste, escuro, com desenho de uma cadeira de roda, para deixar claro que ali é uma vaga para deficiente físico, não mental, físico. Tem uma roda da cadeira de roda. Aí a pessoa vem, para na vaga e sai andando normal. Aí vocês perguntam: será que Jesus curou o paralítico? E eu não vi? Aí você fala assim: meu amigo, essa vaga é para deficiente físico. Estou nem aí. Devassidão. Perda do respeito ao outro. Libertinagem. Perda do respeito à opinião pública. Isso é obra da onça. Por que é obra da onça? Passa dentro do território da onça. Passa. Chega e fala: ô onça, a gente tem um seminário lá na federação, a gente precisa passar aqui. Você passa, ela come. Porque ela é territorialista. Ok? Mas, idolatria. Porque idolatria, no Velho Testamento, é adorar qualquer coisa acima de Deus. Até o dinheiro. Até o dinheiro. É até bacana que eu gosto de dizer: o século XX e o século XXI são séculos de Mamon. O Deus da humanidade hoje é o dinheiro. Por quê? Porque, olha, gente, olha a sabedoria desses camponeses que escreveram a Bíblia. Eles dizem assim: todo Deus pede sacrifício. Todo Deus. O Deus de hoje, o Deus do mundo hoje, é o Deus do dinheiro, é o Mamon. Qual o sacrifício que ele pede? Tem gente que entrega a honra. Quanto que é a sua honra? 2 milhões.
Depósito vivo, sem passar na conta, em dólar, nota de 100. Quanto que vale o respeito que a sua família tem, a convivência que você tem com sua família? 5 milhões. Aí vai preso, perde a família, perde o respeito, perde a honra, perde a dignidade. Por quê? Porque ele adora Mamon e ele sacrifica tudo para Mamon. Deu para entender? Então chega uma grande empresa e fala assim: escuta aqui, o que a gente faz aqui na empresa? A gente fabrica remédio. Fabrica remédio? Fabrica. Então, nós já temos a cura da doença tal? Já. Então, vamos produzir o remédio? Não, porque vender uma coisa que não cura dá mais dinheiro do que vender o remédio que cura. Mamão. A nossa sociedade adora e sacrifica tudo a Mamon. Tudo. Não é? Idolatria. Isso é obra do ribeirinho ou da onça? Da onça. Inimizade. Agora vai começar a ficar difícil. Inimizade. É óbvio que isso não acontece no movimento espírita. Então, eu estou só citando, vocês imaginam que isso deve acontecer fora, né? Claro. Inimizade. Contenda, que é conflito, disputa, rixa, também não acontece na casa espírita. Contenda. Ciúme. Ciúme é onça. Ciúme é onça. Cólera. Cólera é obra da onça. Não é? Então você está assim, indo para o aeroporto, quando você vai entrando assim, você começa a ouvir uma gritaria. Eu exijo, isso é um absurdo, eu vou processar. É a onça, cólera. Não é? Discórdia. É onça. Dissensões. Dissensões. Eu vou ler o significado. Separação, divisão, ficar à parte, rivalidade individual, política e partidária. Onça. Gente, eu estou falando coisas para vocês, eu sei que isso não existe no Facebook dos espíritos, estou tentando para vocês tentarem imaginar. Isso não tem no Facebook de nenhum espírito. Dissensão partidária, discórdia, facções, que são grupinhos individuais e rivais. Isso é coisa de onça. Inveja, bebedeiras, folias, mas folias aqui é no sentido daquelas festas, porque só explicar, tá, gente? Senão só vai radicalizar aí, calma. Aqui ele está dizendo, eu não sei, na época do Paulo, essas festas populares eram assim, era um negócio assim bem de onça mesmo. Então, as pessoas iam, se amontoavam no lugar e eles colocavam vasilhas para você vomitar. Porque você ia comendo, filhote, farinha e maniçoba, e depois vinha o suco de, não é? E tomava, nossa senhora, ia lá e
vomitava e voltava. Vomitava, dava uma recuperada na onça e voltava. Eu não vou nem entrar na parte sexual, porque eu não quero tirar a vibração do seminário. Então, aí o Paulo está falando assim, isso aí é coisa de onça. Porque você sentar, comer, apreciar, tudo bem. Isso aí não é coisa do espírito. Isso é coisa da onça. Não é? Porque é o excesso, é o exagero. Não é? Exagero. E coisas semelhantes a essas, as quais vos digo antecipadamente, como disse anteriormente, que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E o reino de Deus está ligado ao imponderável, às aquisições do espírito imortal. E agora, para encerrar e fazer um intervalo, porque a onça precisa beber água, o fruto no singular. Isso é curioso. Por que Paulo pôs o fruto no singular? Porque onças tem muitas, mas só há um Deus. Vou repetir. Onças tem muitas, mas só há um Deus. Está cheio de onça no movimento espírita, mas só um Deus. Então, Deus é Deus seu e da pessoa que vota no partido que você não gosta. Deus é um só. Então Deus não é Deus de onças. Deus é Deus do Espírito. Então agora o fruto do Espírito é no singular. E aí ele vai dar desdobramentos de um único fruto. Um único, é um fruto só. É um só. Porque do cupuaçu eu faço suco, faço bombom, não é assim? Da mandioca, o que a gente faz com a mandioca, gente? Um tanto de coisa, faz a farinha, faz um tanto. É um fruto e você extrai um fruto só. Olha o que ele gera: amor, alegria, paz, longanimidade. Longanimidade é grandeza de ânimo em relação às pessoas e a eventos. Indulgência. Magnanimidade ou longanimidade é indulgência. Então, amor, alegria, paz, indulgência, benevolência, as palavras que estão lá no livro dos Espíritos, bondade, confiança, mansuetude e autodomínio. Agora, o mais sensacional aqui é que você pode, olha só, gente, o Paulo é o cara. Paulo é sensacional. Por quê? Ele colocou os pares. Para cada obra da onça tem um correspondente ao fruto do Espírito. Então, por exemplo, fornicação, que é o descontrole da sexualidade. Qual que é o antídoto e o remédio? Amor. Amor. Não é? O último aqui, não é? Aí você está lá, folias, bebedeiras, aí ele põe autodomínio. Autodomínio. Então, amor, alegria,
paz, indulgência, benevolência, bondade, confiança, mansuetude, autodomínio. Contra tais coisas não existe lei. Tem? Alguém, você conhece alguma lei que fala assim, é proibido ser benevolente? Hã? O Congresso acaba de aprovar, é proibido amar. Tem lei contra isso? Não tem. E os que são do Cristo crucificaram a carne com as paixões e os seus desejos. Eu vou repetir. E os que são do Cristo crucificaram a onça com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Está falando aqui. Não adianta só vir em casa espírita, só ler codificação. Por quê? Tem gente que pega o livro dos Espíritos e, para defender o livro dos Espíritos, ele vira onça. Ora, mas se você vive no Espírito, anda também no Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, indulgência, benevolência, bondade, confiança, mansuetude, autodomínio. Não nos tornemos presunçosos, provocando uns aos outros. É assim que ele termina. Então, o que ele está dizendo? Não é porque você está no Espírito que você vai ficar cutucando onça com a vara curta. Para de provocar a onça dos outros. Para de provocar a onça dos outros. Porque a gente adora pôr defeito nos outros. Nossa, fulano é tão nervoso, mas você que provoca. Você que provoca. A onça está lá quieta. Aí vem você buzinar no ouvido dela. Aí ela dá uma rosnada, você fala, fulano é tão violento. Não provoqueis uns aos outros. E aqui termina, a onça precisa beber água, café, precisa relaxar, mas eu gostaria de criar uma dinâmica para você usar na vida, a partir de agora, para cada pessoa que você ama, ao lado do nome dela, você vai dar um nome para a onça dela. Um nome carinhoso. Nome carinhoso. Hulk. Malévola. Então, para cada pessoa que você olhar, saiba que há uma onça com ela. E Gálatas, capítulo 5, versículo 26. Não provoca a onça do outro. E principalmente, não provoca, pelo amor de Deus, a sua onça. Porque se a sua onça assumir o controle, até ela se acalmar, o estrago vai ser grande. O estrago vai ser grande. Muito obrigado.